E eu, August, bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal, exclusivo de The Walking Dead. E dessa vez a gente vai refazer um vídeo muito antigo aqui do The Walker Center. Um vídeo que foi feito há mais ou menos 2 anos atrás aqui desse canalzinho e que agora merece um remake, cara, porque na época os vídeos não eram tão bons igual é hoje não. As coisas evoluíram de lá pra cá e as opiniões mudaram. Não só as opiniões, mas mais temporadas saíram, né? Na época eram top 6 melhores temporadas de The Walking Dead de todos os tempos. Agora tem mais 2, né? Agora é um top 8. Então vamos fazer aqui um top 8 melhores temporadas de todos os tempos de Walking Dead. Da pior pra melhor, entendeu? A ordem crescente do bagulho e decrescente na contagem. Roda a vinheta e vamos refazer esse vídeo aqui, que promete ter muita análise sobre o Walking Dead, né? Sobre o melhor e o pior dessa série. O que foi feito nesse negócio que é tão bom, que agrada tanto a gente, e o que desagrada pra caramba, entendeu? Vamos lá? Vamos lá! Aqui da rua na só teclado. Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar essa lista aqui do 8º lugar, a pior temporada de Walking Dead de todas, cara, e o porquê que ela é a pior de todas. Começando do 8º lugar, a 7ª temporada de Walking Dead, cara. Por que que a 7ª temporada tá lá na última posição, hein? Eu fiquei em conflito, né? Na minha última lista nem existia a 7ª temporada. A pior temporada até então, na minha opinião, era a 3ª, e a gente vai chegar nisso quando a gente for falar da 3ª temporada. Mas acabou que saiu a 7ª e depois de um tempo, né? Depois de todo esse tempo que passou da 7ª até hoje em dia, a gente nota que ela realmente foi o maior erro, sabe? E foi lá onde mais erros aconteceram, né? A gente tem problema de ritmo, a gente tem problema de episódios focados em um só núcleo, que não funcionam no caso, né? A gente tem problemas de, tipo, episódios bem maçantes, onde nada acontece, e vários episódios onde você nota claramente uma enrolação desnecessária. Temos aí um dos melhores episódios de The Walking Dead no início, né? E no fim da temporada também, foram assim, grandes episódios memoráveis ali no início e no fim da temporada, com vários episódios interessantes ali no meio, sabe? Várias coisas interessantes durante a temporada. Não pode negar que teve qualidades também. Teve qualidades sim. Um dos melhores episódios de The Walking Dead ever tá lá nessa temporada, se não o melhor episódio de todos os tempos, né? O episódio 7x1, onde o nosso querido Glenn e Abraham foram executados a pauladas pelo nosso querido Negan. Aí você vai dizer que não tem qualidades? Tem qualidade, só que não tem qualidade suficiente pra, né, ficar longe do último lugar aqui da nossa lista maravilhosa, cara. Então essa aqui fica sim no último lugar, porque foi onde os maiores erros aconteceram na história. Foi onde, até hoje, o Walking Dead tenta se recuperar dessa temporada. Até hoje, ele tá pagando o preço de ter feito a 7ª temporada. E tomara que consiga aí, finalmente sair disso com a 9ª temporada, tá chegando aí. Então vamos pro próximo lugar. O 7º lugar da nossa lista vai ficar com a 3ª temporada, cara. A 3ª temporada que ela começa muito bem, né? Tem um ótimo episódio de estreia e episódios subsequentes muito interessantes. Temos ali o episódio 4, aquele episódio da Lori, né? Onde acontece toda a treta com a Lori. É um episódio incrível. E a temporada, os 8 primeiros episódios dela é muito assim, viciante, por dizermos assim. Principalmente no primeiro momento que você assiste. Isso aí é importante pra gente falar mais à frente. Mas depois que o governador começa aquela rixa com o Rick, sabe? Depois que fica claro que eles têm uma rixa ali e que meio que começa a guerra fria ali entre o governador e o Rick, cara, e a preparação e aquela coisa toda, é uma clara enrolação, sabe? Foi a primeira temporada onde teve 16 episódios e foi a primeira temporada onde tudo deu errado, porque eles ficaram ali vários episódios claramente enrolando, sabe? Enfiando traminha que ninguém se importa, os personagens legais estavam ficando chatos, ninguém se importava com o que estava acontecendo, sabe? Eram as coisas claramente desinteressantes, sabe? Principalmente se você comparar com a temporada anterior, sabe? Não só com a temporada anterior, nem precisa ir tão longe. Se você comparar com o início da temporada, onde os episódios eram, ó, muito mais interessantes, entendeu? Muito mais interessantes do que virou depois da segunda metade ali. Você tem um episódio só da Andrea na prisão, vendo como é que tudo tá, sabe? Uma coisa que você já sabe que não precisa de gastar tanto tempo de tela mostrando isso, porque você já tá acompanhando isso há não sei lá quantos episódios, você sabe qual é o
a situação do pessoal na prisão. E eles tiram um episódio só pra Andrea visitar a prisão e aí ver como é que tá tudo lá, como é que tá o andamento da coisa. Claro que tem muitas qualidades nessa temporada, mas os defeitos eles acabam se sobressaindo porque são muito grotescos, sabe? Quando eles erram muito, e quando eles acertam muito. É bem contrastada essa temporada aí. Outro motivo de ela ter ficado ali como a segunda pior temporada de The Walking Dead é porque o episódio final é o pior episódio de The Walking Dead de todos os tempos, cara. Só perde ali pro episódio 6 da 7ª temporada, eu acho. Porque ali é como não se deve fazer The Walking Dead, sabe? Eu até fiquei muito preocupado na época de ter assistido o episódio 16 da 3ª temporada, porque eu achei que depois disso The Walking Dead não teria mais volta, sabe? Eu achei que depois disso a série ia degringolar e nunca mais ia voltar a ser o que era. Eu estava errado, porque depois veio a 4ª temporada e provou que eu estava bem enganado. Ainda bem. Mas, cara, aquele episódio 16 é um absurdo, cara. Eu já falei milhares de vezes aqui nesse canal o quanto eu odeio aquele episódio, o quanto ele é errado, o quanto nada nele faz sentido, sabe? O governador invadindo a prisão com armamento pesado, com muita gente, e aí 5 negros, literalmente 5 negros na prisão, que são bons guerreiros, mas foda-se, é 5 negros contra uns 30. Bota o governador pra correr em 5 minutos, com um armamento qualquer, entendeu? O armamento visivelmente bem menos pesado do que o armamento do governador, e não tem nenhuma luta, não existe luta, não tem dificuldade, não tem desafio. Eles chegam lá e o povo do Rick bota eles pra correr em 5 minutos. É simples assim. E aí o próprio governador dá aquele ataque de pelanca ridículo e vai embora. E aí depois eles vão e resgatam todo mundo de Woodbury pra prisão. Como assim, cara? E aí depois, pior, eles matam a Andrea da maneira mais gratuita possível só pra ter uma morte pro episódio não ficar tão idiota, entendeu? Pra não ficar tão ruim. Eu tenho certeza que nessa época ali, o pessoal da produção sabia que esse episódio ia ficar ruim e eles decidiram matar a Andrea pra não ficar tão ruim, pra não ser tão criticado, entendeu? Pra ter uma morte e ter ali um negócio emocional. Mas saiu pela culatra, porque a Andrea tava crescendo, tava virando uma grande personagem, o pessoal tava começando a gostar dela, e aí vão e mata ela, sabe? E principalmente vendo a contraparte dela da HQ, onde ela cresceu muito depois daquilo também. Muita gente queria ver o que ia acontecer com ela na série, e aí ela morreu. Ela morreu da maneira mais terrível possível, mas... que temporada horrível, meus jovens. Que temporada horrível, cara. Nossa. Mas lembre-se, tem qualidades. Tem até mais qualidades que a 7ª temporada. Por isso ela tá na frente da 7ª temporada, né? Mas agora vamos pro próximo lugar. Quem é melhor que a 3ª temporada, hein? Vamos lá. E esse lugar vai ficar nada mais nada menos com a 8ª temporada e com muita justiça, cara. A 8ª temporada ela é bem superior à 3ª temporada, principalmente no quesito interessabilidade, né? Cria essa palavra. No quesito episódios interessantes, tramas interessantes e você querer saber onde é que vai dar esse negócio, cara. É uma guerra também, né? Assim como é a mesma temática da 3ª temporada, só que em maior escala e muito melhor executada, sabe? Você tem um vilão melhor que o governador, você tem ali um panorama muito bem estabelecido, porque eles usaram uma temporada inteira para construir todo o cenário pra guerra, e aí você tem muitos episódios de coisas acontecendo. Tem um momento ali, principalmente na segunda metade da temporada, onde ela fica realmente muito interessante e a gente tem muitos episódios bons, sabe? Não tem nenhum episódio puta que pariu nessa temporada que você fica maluco e louco da cabeça, mas você tem, tipo, vários episódios, assim, muito interessantes, sabe? Muito interessantes. O episódio 12, pra mim, é o melhor da temporada, né? Onde você tem aquele embate do Rick e do Negan, onde o Rick bota fogo na Lucille, e isso aí é inesquecível e tudo mais. Seguido logo de o episódio do ataque de Hilltop, que é um episódio legal. E essa segunda metade ali tem episódios muito massa, sabe? O episódio 10 é muito foda, cara, com aqueles núcleos lá, cada núcleo com o título sendo o nome do personagem, aquela coisa meio Game of Thrones, né? Nos livros e tudo mais, cheio de atuações incríveis, personagens secundários crescendo. Teve a execução da morte do Carl, que embora não seja uma coisa boa, assim, exatamente, foi bem executado, na minha opinião, na série, sabe? Eu acho que eles souberam respeitar o personagem. Tipo, já que a gente vai fazer merda, vamos fazer uma merda bonita, entendeu? Uma merda, assim, redondinho. Eles decidiram dar um fim digno pro personagem, pelo menos, né? Pelo menos. Aqueles 2 episódios ali, meio que de luto do Carl ali, são muito interessantes. Mas aí a gente tem os problemas, né? Os problemas, um deles é a própria contradição de eu dizer pra vocês que, tipo, a morte do Carl, embora bem executada,
foi um erro, né? Foi um erro. Não devia ter feito isso. Eu tenho certeza que hoje em dia o povo olha pra essa merda que eles fizeram e pensam, mano, a gente não devia ter feito isso. A gente ultra não devia ter feito isso. Porque, cara, é de longe o pior erro do Walking Dead ter matado o Carl, que era claramente o futuro da série, cara. Era o futuro desse negócio aí chamado The Walking Dead, cara. E eles matam o menino sem mais nem menos, assim, matou assim o menino. É muito triste, cara. É muito triste. Eu fiquei com medo, sabe? Fiquei com medo da coisa degringolar muito depois da morte do Carl. E ainda bem que fez foi ficar muito melhor a temporada depois que ele morreu, cara. Ficou muito melhor, deu um ritmo maior, um propósito maior à guerra, e a guerra ficou mais significativa graças a isso, porque antes tava assim meio estranha a guerra, entendeu? Um dos grandes problemas da temporada é ela ser péssima tecnicamente, sabe? Péssima entre aspas, porque a gente tem momentos ali que são muito interessantes, são muito bem feitos e tudo mais, aquele episódio do Negan e do Rick lutando, como eu já disse antes, mas a season finale da temporada, ela é ruim tecnicamente falando. A gente tem vários episódios onde coisas ruins tecnicamente falando acontecem, principalmente no início, onde você tem várias lutas, né, várias batalhas, ação pra todo lado e nenhuma ação você se importa, quando na verdade, na época, por exemplo, da terceira, segunda temporada, qualquer açãozinha que tinha você ficava louco na ponta da cadeira, mas aqui você tem ação acontecendo o tempo inteiro e nenhuma te importa, cara. Tem uma hora lá, no episódio 2, tem um momento onde mostra ali um grupo do Aaron atacando uns salvadores, né? E fica 8 minutos de episódio nisso, no mínimo, cara. E você não tá nem aí, é tiro atirado pra tudo quanto é canto e foda-se, cara. Muita coisa bagunçada, sabe? O início da temporada é muito bagunçado e aí ela vai se organizando até chegar no episódio 5, que é um episódio muito bacana, muito interessante, e a coisa começar a se encaminhar ali e a temporada começar a se encontrar. Mas no início ela demora pra se encontrar, sabe? Lá pro episódio 4, onde acontece toda a treta lá com o rei Ezequiel, que é bacana pra caramba, e a Shiva, né? Aquela cena incrível da Shiva, né? Do fim da Shiva. Muito incrível, mas tem esses problemas. Por isso ela não é pior que a terceira temporada, porque ela é mais interessante, tem momentos mais bacanas e ela me prende melhor. Hoje em dia eu gosto mais de assistir a 8ª temporada do que assistir a terceira temporada, porque a terceira temporada ela meio que datou, sabe? Você não dá essa vontade de assistir tanto quanto a 8ª temporada, pelo menos, porque gerava uma discussão enorme a 8ª temporada e tudo mais. Você tinha debates e debates acontecendo, tinha muito debate acontecendo a respeito dessa temporada, sabe? Porque tinha muita coisa boa, ao mesmo tempo tinha muita coisa ruim. Então você ficava ali naquele debate interessante com os Walkers, entendeu? E é uma temporada até hoje que é boa de analisar, porque, querendo ou não, ela é muito profunda também, tem muito significado e tudo mais. Ela merece estar na frente da terceira, na minha opinião. Então ela merece estar aqui no nosso 6º lugar do top 8 melhores temporadas de Walking Dead. Agora vamos prosseguir no nosso bonde de informações. E em 5º lugar da nossa lista de melhores temporadas de todos os demos de Walking Dead, em 5º lugar, por coincidência, ficou a 5ª temporada de Walking Dead. E aí, muitos de vocês vão discordar comigo, e vocês são livres para discordar comigo, e pode até dizer aí na área dos comentários por que vocês discordam, porque essa temporada é muito querida pelos Walkers, cara. Muita gente gosta dela. Mas eu não tô colocando ela em 5º lugar porque ela é ruim, sabe? Aqui já começa o top 5, cara. Aqui é só temporada foda, mas tem um porquê de ela tá tão acima assim, sabe? Tá lá no 5º lugar, sendo que é uma temporada que muitos acham que é a melhor e tudo mais. Só que eu não acho. Eu vou explicar aqui o porquê que eu não acho a 5ª temporada tão foda, sabe? Tem ótimos episódios ali. Na verdade, tem um episódio muito foda mesmo, muito memorável, que é o primeiro episódio, que é muito foda, sabe? É muito foda. A season finale é um episódio bom, muito interessante, mas não é muito foda, entendeu? Não é muito... Tem uns episódios muito bons ali no meio, né? O episódio da morte do Tyrese, o episódio onde eles estão ali famintos, andando na estrada sem rumo e tudo mais. A introdução de Alexandria, que é muito interessante. Só que ali na primeira metade da temporada é um tanto quanto grotesco o negócio. É um tanto meio que estranho ali, porque você tem o arco do Terminus, que é interessante, é muito bacana, sabe? Os primeiros 3 episódios ali. 2 no caso, né? 2 ou 3? É 3, né? É 3 episódios de Terminus e eles são até interessantes, né? Só que ele vai caindo, né? O primeiro episódio é muito bom, o segundo é bom pra caramba e o terceiro é só legal. Legal. Aí vem o 4º episódio, que é focado no núcleo da Beth, aquela trama do hospital que é um completo erro, né? Não deveria existir, ou pelo menos não deveria ser daquela maneira, porque
Ou arcozinho ruim, mano. Ou núcleozinho terrível, personagens horríveis, texto ruim. E a única coisa que salva ali é a Beth, que ela tava crescendo absurdos naquele núcleo ali. E tem o personagem do Noah, que era interessante também. E aí você tem a resolução daquele negócio de Washington, né? Que tinha que ser resolvido pra eles continuar pra frente e não ficar só focando em Washington, que tava começando a ficar enjoativo. E a resolução é um tanto quanto qualquer coisa, sabe? É qualquer coisa. E é desinteressante, sabe? Você tem um episódio ali da Carol e do Daryl só lá em Atlanta e tudo mais. É legal você voltar em Atlanta e ver como é que tá bem mais deteriorado agora, 5 anos depois, né? 5 anos não, né? É menos que isso. Mas vocês me entenderam. 5 anos de série, mas não 5 anos de história. No caso, na história não se passa 5 anos. Só passou 5 anos pra gente. Vocês entenderam? Toda hora que eles chegam nesse núcleo do hospital, fica muito maçante e eu não tenho vontade de assistir de novo, sabe? É uma temporada assim que eu realmente não tenho vontade de assistir, principalmente por causa dessa parte, sabe? Eu gosto muito de assistir a introdução de Alexandria, acho muito interessante, o início da temporada também gosto, mas essa meiuca aí, entendeu? Essa meiuca aí do episódio 4 pra frente até o episódio 8, até a cena da Beth, né? Porque o episódio 8 ele é uma grande merda também. E te segura até o final arrastadamente pra depois entregar uma cena que é fodástica, né? A cena da Beth, que vocês sabem muito bem que é uma das minhas preferidas da série inteira. A cena onde ela morre e tudo mais, que é incrível, foda e tudo mais. E aí a temporada fica muito foda e muito foda mesmo. Mas até então eu acho que ela se perde ali, sabe? Eles ficam meio sem saber o que fazer ali depois que termina o arco do Terminus do episódio 3. E aí, só que eles se encontram depois, e isso aqui é interessante, por isso que essa temporada tá na frente da 7ª, da 8ª e da 3ª temporada. Por isso que ela merece, sabe, estar aqui. E lembre-se, aqui já é top 5, entendeu? Não quer dizer que a temporada seja ruim, entendeu? Ela tem muita qualidade, muita coisa foda nesse negócio aí, chamada 5ª temporada, mas ela simplesmente não merece estar aqui nas posições mais acima, sabe? Tem temporada ali que mereceu mais. Então vamos para a próxima temporada. Em 4º lugar, a gente tem nada mais nada menos do que a primeiríssima temporada. E é o seguinte, ela só não tá mais acima no ranking, ou mais abaixo, tanto faz, porque ela era muito curta, sabe? É 6 episódios apenas, então eles não se aprofundaram muito, sabe? A primeira temporada, ela não vai muito fundo nos personagens e tudo mais, é uma grande introdução do universo, né? Eles não vão muito fundo nos personagens, embora tenha um desenvolvimento bacana ali do Rick, da Andrea, do Shane, da Lori e esses caras aí. Esses personagens que eu citei aqui são os mais bem desenvolvidos, juntamente com o Daryl, que não é muito bem desenvolvido, ele é só bem introduzido. E é isso, cara, essa temporada só não tá muito acima por causa da pouca quantidade de episódios, sabe? Eu não acho que deveria ter muito episódio mesmo, acho que 6 episódios é o ideal e eu acho que essa temporada ela é milimetricamente bem pensada, sabe? Ela é muito bem feita, você tem um dos melhores episódios da série como sendo o primeiro episódio de todos, que é um episódio perfeito, cara. Eu não vejo defeito naquele episódio, por mais que eu olhe e assista 1 milhão de vezes, porque aquilo lá é um filme, cara. Mesmo quem não gosta de Walking Dead acha Days Gone By um dos melhores episódios de todos. E com razão, cara, o episódio é um filmaço. É foda demais aquele episódio. Você tem ali toda a introdução, sente o cheiro daquele mundo pós-apocalíptico, é muito bem introduzido. Você sente o perigo acontecendo, o quanto eles são vulneráveis nesse mundo e o quão é perigoso esse mundo e tudo mais. Tem uma introdução perfeita, episódio foda atrás de episódio foda. Tem um momento só nessa temporada que eu acho bem desconexo, que é aquele negócio dos vatos lá, sabe? Eu acho que é muito à parte, tanto que eles notaram isso e desconsideraram na 2ª temporada, até gravaram, mas não chegou a ter lá no corte final, né? Não era bom, cara, eu não achava legal, sabe? Eu acho que na hora que aparecem os vatos lá, aqueles grupos de chicano lá, o negócio pisa no freio, sabe? O negócio que tava muito lacinho, muito frenético, pisa no freio. Serviu pra dar um contexto maior, né? Pra aumentar o universo de The Walking Dead, pra você ter uns panoramas, visões diferentes, mas não, sabe? Não vai, sabe? Não desce aquele negócio dele chegando lá e de repente é todo mundo bonzinho, tem a velhinha lá e o cachorrinho. É esquisito, sabe? Eu não gosto, sabe? Não me desce aquele momento ali, embora ele não seja exatamente ruim, sabe? Eu acho interessante, mas pisa no freio, sabe? Pisa no freio ali numa temporada que tava muito perfeita e tudo mais. Mas tirando isso, é tudo foda. Aquele arco do CCD que muitos... que não é tão popular, né? Mas eu sou um dos caras que defendem fortemente aquele arco, porque ele introduz ali os conceitos do vírus ali, alguns, né? Só os necessários que você precisa saber, acelera muita coisa da trama ali e... cara, é uma discussão filosófica de viver ou não viver ali, que até hoje se eu assisto aquele momento onde o CCD tá pra explodir e o Jenner quer
prender eles ali dentro, ele mostra os argumentos e tudo mais, e todo mundo fica desesperado querendo sair do CCD antes que ele exploda. Aquele momento é um momento épico, cara, é um momento que os meus olhos enchem de lágrima, cara, porque a música é muito bem feita, a atuação de todo mundo é bem feita, cara, o Jon Bernthal como Shane ali, sabe, ficando com ódio do Jenner, apontando a escopeta na cara dele, o Norman Reedus como Daryl, com raiva, batendo o machado ali na porta, o T-Dog jogando a cadeira no vidro, sabe, é muito foda, cara. E aí depois o Rick, cara, o Rick usando toda a lábia dele pra convencer o Jenner de eles poderem sair dali, de poderem escolher se eles querem viver ou não e tudo mais. E é muito bonito, sabe? E a Andrea querendo ficar e tudo mais, a Jack querendo ficar e ficando no fim das contas, enche os olhos de lágrima até hoje quando eu vejo esse momento aí, sabe? Esse momento é muito incrível e é muito diferente, sabe? Porque você viu a temporada inteira a galera tudo no mato e tudo mais e parece que é outra série, cara, é muito diferente do habitual aí, e até hoje eles não conseguiram fazer uma coisa igual, assim, é muito único aquele único episódio onde eles ficam lá no CCD, né? Porque eles chegam lá no final do episódio 5 e no episódio 6 tem todo esse arco aí do CCD que é muito útil, muito legal. O final é emocionante, sabe? Aquele final sobe a musiquinha, aquela música incrível, o CCD explodindo e tudo mais, tudo em câmera lenta, eles indo embora e você pensa, pra onde é que esses caras vai? Pra onde é que esse povo vai? É foda, cara, é muito foda e é inesquecível, Foi um dos momentos que eu pensei, essa série não é qualquer série, foi um dos momentos que eu pensei isso. Mas agora vamos pro próximo lugar, porque agora é terceiro lugar. E agora o negócio vai começar a ficar muito sério aqui. Vai começar a ficar muito sério porque agora é as melhores temporadas de The Walking Dead. O top 3 ali, temporadas mais fodásticas de The Walking Dead. E por que elas são tão boas, né? Vocês sabem quem que sobrou, né? Vocês sabem quem que sobrou. Sobrou coisa foda aqui, não tem como. É hora de puxar o saco dessa série e mostrar um pouco, de reafirmar o porquê que a gente gosta tanto desse The Walking Dead, porque essas temporadas resumem o que é Walking Dead pra mim, sabe? A primeira temporada também. Mas essas 3 temporadas aqui que sobraram, elas resumem o porquê que eu gosto tanto dessa série, o porquê que eu amo tanto essa série. E no terceiro lugar tá a 4ª temporada, cara. E essa temporada, resta alguma dúvida que ela é muito foda, cara. Ela é muito foda. Eu não entendo porque ela foi um pouco criticada na época do lançamento e eu não entendo mesmo por que ela foi criticada, porque não tem um episódio assim nela que eu acho assim ou ruim, sabe? Não tem, sabe? Eu gosto de todos os episódios, até mesmo aquele episódio onde mostra a história do que o governador fez enquanto ele esteve fora, sabe? Eu gosto daquela primeira metade da doença que se espalhou pela prisão. É obviamente um recurso de roteiro pra matar a gente e contornar o erro que eles fizeram na terceira temporada, lá no final da temporada, né? Trazem até o governador de volta pra finalizar o arco dele com maestria. Só que eles fazem bem, cara. Eu gosto daquele jeito ali, de como eles finalizam esse arco do governador, de como eles finalizam ali a prisão, cara, na primeira metade ali. É episódio foda atrás de episódio foda. É ótimo de reassistir até mesmo hoje. Os aspectos técnicos dessa temporada, cara, é tanta cena bem feita. Ação, cara, a ação é muito bem feita nessa temporada. Tem ali um episódio onde o Daryl, a Michonne e o Tyrese vão buscar os remédios pra salvar a galera, onde eles dão de cara com uma horda e a cena é gigantesca em questão de escala e muito bem feita, cara. Tem aquele negócio do carro derrapando e rasgando a cara dos outros ali, moendo tudo, e é massa demais, cara. A qualidade técnica dessa temporada inteira, sabe? É muito alta a qualidade. Eles fazem um pouco parecer muito, sabe? É muito bem feito. O ataque à prisão, então, é talvez o melhor episódio da temporada, né? Onde tem a morte do Herschel ali e o final ali da prisão é muito triste, é muito foda o combate ali, o diálogo do Rick e do governador ali, é muito foda a atuação do Andrew Lincoln. Até então era um dos melhores momentos do Andrew Lincoln, né? E aí depois vem a segunda metade da temporada, que é onde ela é mais criticada, onde a crítica pegou um pouquinho pesado com ela, acho que muito injustamente, porque é a parte que eu mais gosto da temporada. Eu adoro ver aqueles personagens lutando com tudo, sem uma casa, sabe, pra sobreviver. Eles estão na estrada, todo mundo separado, e aí eles acham o objetivo, né, que é o Terminus, onde eles julgam que todo mundo vai estar, né, onde eles julgam que a galera que sobreviveu vai ir pra lá, e eles não sabem de nada, sabe, eles não sabem quem viveu, eles não sabem quem morreu. Você sabe, você como telespectador sabe de tudo o que aconteceu, porque você tá acompanhando todos os núcleos separadamente, e você fica torcendo pra cada um dos núcleos, e todos eles são interessantes, entendeu? O núcleo da Maggie tentando achar o Glenn, o núcleo do Glenn tentando achar a Maggie e encontrando o Abraham e a Tara, o núcleo do Rick e do Cole, cara, o Rick e o Cole naquele episódio onde eles brigam e tudo mais, e o
o Rick tá todo destruído, o Carl acha que ele morre, tem aquela trama incrível dos dois, onde o Carl acha que tá rebelde, acha que não precisa dele, e a Michonne tá lá também desolada e acaba encontrando os dois e achando um propósito e tudo mais. O Daryl com aqueles caçadores e tudo mais, e antes disso o Daryl com a Beth, que eu achava incrível demais, cara. Eu adorava esse momento, sabe? Eu adorava esse momento onde todo mundo se separava e você ficava louco tentando saber o que ia acontecer, cara. Onde é que esse povo vai? O que vai acontecer de agora pra frente, mano? Será que eles vão se encontrar? Quem é que vai morrer? Quem é que vai viver? Porque até então você sabia do que o Walking Dead era capaz, você sabia do que vinha pela frente, muito provavelmente, e, cara, você tava louco pra ver o que ia acontecer com cada um daqueles personagens que você muito provavelmente gostava demais, porque naquela época só tinha personagem foda, de qualidade ali naquela... Puta merda, eu não entendo, sabe? Eu não entendo como é que nego não gosta desse negócio, entendeu? Eu não entendo. E não podemos esquecer daquela season finale absurda que aconteceu ali naquela quarta temporada, onde a gente tem a introdução do Terminus e tudo mais, a gente tem o Rick sanguinolento arrancando o jugular dos outros, entendeu? Pra salvar o Carl, o que mostra mais ainda que foi um erro matar o Carl. Mano, essa temporada é foda demais, mano, ela é muito foda. Tá ali no terceiro lugar do meu top 8 com muito respeito e com muito merecimento, cara, com muito merecimento. E agora vamos falar de segundo lugar. E agora o bicho pega de verdade, cara. Agora o bicho pega de verdade, sabe por quê? Sabe por quê que o bicho pega de verdade? Porque o que sobrou aqui foi o ouro, entendeu? Só sobrou o ouro mesmo ali, os negócios fodas ali do Walking Dead. Sobrou ali coisa boa, só coisa fodástica, só o melhor do melhor. E agora a gente vai pisar em vidro fino, entendeu? Porque há uma discussão enorme sobre qual dessas duas que sobraram é a melhor temporada, cara. E qual que é a melhor temporada de todas? Vamos ao segundo lugar e aos porquês, cara. Em segundo lugar eu coloquei a sexta temporada, cara. Eu acho a sexta temporada muito, mas muito boa. Os picos dela são muito incríveis, sabe? Ela tem ali um problema de ritmo em alguns momentos na primeira parte da temporada, com 2 episódiozinhos assim que são mais abaixo da média, mas o resto, quando eles acertam, eles vão muito além, entendeu? A gente nota isso quando a gente vai ver os episódios que tem nessa temporada e a gente tem nada mais nada menos do que 6 ou 5 episódios muito acima da média. E não tô falando de episódios bons, não. São 5 ou 6 episódios muito acima da média, entendeu? 5 ou 6 episódios que a 8ª temporada, por exemplo, não conseguiu ter um sequer. E aqui tem 5 ou 6. E a gente vai enumerar agora. Primeiro episódio, com aquela introdução toda da horda de zumbis e tudo mais, muito inesperado, porque começa num supetão ali a temporada, você não sabe o que tá acontecendo. Será que eu tô começando do início mesmo? O que tá acontecendo? O episódio 3, onde tem aquela falsa morte do Glenn, e que episódio foda, cara. É um dos melhores episódios do Walking Dead, porque ali é um show de tensão, cara. Eu nunca senti tanta tensão assim como quando eu senti nesses episódios aí. E nessa temporada, cara, essa temporada trabalha a tensão como nenhuma outra trabalha, cara. A tensão é muito intensa, cara. Naquele episódio do Glenn, esse episódio aí, o Thank You, episódio 3, quando chega no momento onde você nota, porque a série te deu várias pistas de que o Glenn tá em perigo e que ele pode morrer, você nota isso por vários easter eggs e várias pistas que ela dá pra você. Quando você nota isso, você nota que o moleque tá em perigo, você fica muito gelado. E quando a coisa vai ficando ruim pro lado dele, aos pouquinhos, você vai ficando com muito, mas muito medo de verdade. Medo, estou falando de medo, de horror, de acontecer alguma coisa com o cara, principalmente pra quem gosta muito do personagem. Se você gostava muito do personagem, você sabe do que eu tô falando e você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu nem preciso dar muitos detalhes aqui. E aquelas cenas onde os zumbis começam a correr atrás dele e do Nicholas e eles vão fechando os becos. Que cena mais absurda. E uma das coisas mais foda nele é a caracterização dos zumbis, cara. Pode notar, não tem nenhum episódio de nenhuma outra temporada, não existe um episódio onde os zumbis estão mais fodas do que naquele episódio específico. Eles não estão grotescos e extremamente deformados e tudo mais. Não, eles estão botando medo, entendeu? A câmera é câmera na mão o tempo inteiro no episódio praticamente, e você sente ritmo, correria, e chega naquele clímax absurdo onde Nicholas atira na própria cabeça, os dois caem da lixeira ali, e você pensa, Glenn morreu ou não morreu. Há quem diga que aquela cena tem uma série de erros, né, e tudo mais, mas cara, licença poética, pelo amor de Deus, pra aquele momento que é incrível de você achar que o Glenn morreu e ficar conspirando se ele morreu ou não morreu. Claro que depois eles levaram isso por muito tempo e a explicação não foi lá das melhores, mas aquele momento exato onde o Glenn morre é
fodástico, cara. Eu não acho ele mal feito, não. Eu acho ele, na verdade, muito bem feito e muito bem pensado, muito bem filmado. Tem algumas incoerências espaciais ali no momento, sabe? Mas eu não me importo com aquilo lá, sabe? O uso das licenças poéticas, sabe? De aquilo ser uma série de zumbi e de ela poder pirar de vez em quando. E me atento ao fato de aquilo ser um show visual que me deixou aterrorizado naquele momento. Aterrorizado é a palavra certa. Eu não fiquei tenso. Eu fiquei aterrorizado naquele momento. E não é naquele momento só. É por isso que essa temporada é tão boa. Não é só naquele momento que eu fiquei aterrorizado de verdade. Teve também quando os Salvadores apareceram pela primeira vez e o Daryl deu uma bazucada nos caras. Teve também naquele mesmo episódio, que é um dos melhores episódios da série inteira, o episódio 9, onde o Carl foi baleado e a gente sabia que a merda ia acontecer quando o Sam, o menino Sam, começou a falar no meio dos zumbis e você, mano, o que tá acontecendo? Para de falar em mim, alguém cala a boca desse menino, meu Deus do céu, eu estou louco, estou ficando maluco. Deu medo, sabe? Medo é a palavra certa. E o momento auge ali, que é uma das melhores cenas de The Walking Dead, se não a melhor cena, de todo mundo se unindo pra lutar contra todos os zumbis. Cara, que fodástico. E aí depois vem um episódio seguido que foi muito foda também. Um episódio praticamente uma comédia ali, uma introdução do Jesus, que é um personagem que eu gosto demais até hoje, e não parou. E tirando o episódio 14, cara, a temporada dali pra frente, ela vai num auge e num crescente absurdo. Tem o episódio 11, que é a introdução de Hilltop, que é muito foda. Tem o episódio 12, que é um dos melhores da temporada e um dos melhores episódios de The Walking Dead, onde eles invadem a base dos Salvadores. Episódio 13 com a Carol, que é um episódio diferente de tudo que a gente já viu, um episódio bem introspectivo e bem pesado. Episódio 14, que é um episódio esquecível e normal, mas também um episódio importantíssimo pra temporada, que se não tivesse ele, não teria aquele final, né? Aquele final. Aí tem episódio 15 com a Carol lá e o pessoal procurando a Carol e as discussões filosóficas entre Morgan e Rick, aquele diálogo fodástico do Morgan falando que toda vida é preciosa, por ele ter salvado o cara salvou a Denise e a Denise salvou o Carl e tudo mais. É foda demais. E o último episódio, que é a introdução do Negan, que, mano, é muito foda, cara. Hoje em dia, a gente entende o que foi aquele gancho absurdo, né? Porque se não tivesse aquele gancho e o Glenn tivesse morrido lá no episódio 16, não teria tanto impacto como teve com eles criando todo o hype em volta de... Por eles terem feito aquele gancho gigante, né, e extremamente corajoso, de terem deixado lá pro final, terem deixado pra próxima temporada a morte, né, e tudo mais. Solução foda lá de ele ter batido na câmera, né, o Negan batendo na câmera, e a gente não saber quem é que ele matou e tudo mais. Na época eu tive minhas dúvidas, achei massa a solução na hora que eu vi ali, achei massa, fiquei agoniado, obviamente, mas eu achei massa a solução deles fazerem isso, né, esse grande cliffhanger. Eu gosto de cliffhangers, eu acho interessante cliffhangers porque eu acho inteligente, simples assim. Eu acho jogadas inteligentes, muita gente acha que é desleal, sabe, que é uma jogada baixa e tudo mais. Eu gosto, sabe, eu gosto de cliffhanger e eu acho aquele cliffhanger muito da hora, sabe, de você guardar a expectativa e gerar um hype gigantesco pro próximo episódio e ver o que é que agora que vai acontecer, pra onde esse negócio vai. Isso gera engajamento. Precisa de ter criatividade pra fazer umas sacadas legais. Eu acho aquela sacada uma coisa incrível, né? Não é à toa que é o maior cliffhanger da história da TV. Ô temporadinha foda, sabe? E aquela introdução do Negan, eu não preciso falar nada. Eu não preciso falar nada sobre a introdução do Negan. Não preciso falar que é uma cena perfeita a introdução do Negan, que me deixou igualmente aterrorizado de terror. Eu estou falando de terror, meu. Aterrorizado tremendo. Eu espero ver mais episódios assim nas futuras temporadas de Walking Dead, porque aquilo lá foi único, sabe? Não tem nenhuma outra temporada que consegue trazer aquele terror que a sexta temporada trazia, sabe? E agora vamos ao primeiríssimo lugar. E como é que uma temporada pode superar a sexta temporada, entendeu? Como é que isso pode acontecer, cara? No meu primeiro top 6 que eu fiz, eu tinha deixado a sexta temporada em primeiro lugar com muito custo, mas eu tinha deixado ela porque ela era muito recente na época, tinha acabado de terminar a temporada e era muito recente na época, entendeu? Então tava fresca ali na cabeça e a gente tava empolgado com tudo que a gente tinha visto, porque fazia pouco tempo que tinha passado. E aí, com o tempo, as coisas esfriaram e a gente teve um panorama mais claro das coisas. E aí eu
decidi não deixar ela em primeiro lugar, porque eu acho que ela não merece o primeiro lugar. Quem merece o primeiro lugar é a segunda temporada de Walking Dead, meu jovem. Agora, vem cá, cara. Se você acha a segunda temporada lenta, se você acha que a segunda temporada não tem ritmo, se você acha que a segunda temporada é uma temporada sem ação, meu amigo, o que você tá fazendo assistindo The Walking Dead? Porque se aquela temporada não é uma temporada boa, por que você continuou, meu jovem? Por quê? Porque aquela temporada ali define o que é The Walking Dead com todas as letras, cara, com todas as letras, porque é aquilo lá, os caras conseguem fazer um roteiro foda, interessante o suficiente pra te prender num episódio onde não tem ação, cara. É isso aí, uma série que hoje em dia precisa fazer muita ação com zumbi pra se sustentar, na época conseguia fazer um negócio muito mais significativo com o pouco que tinha. Com episódios onde não tinha praticamente nenhuma ação, sabe? Episódios com diálogos e tudo mais. Não tem um episódio sequer onde eu acho desnecessário ou arrastado e tudo mais. Eu não acho isso, sabe? Até no episódio 6, aquele episódio Secrets, é um episódio onde só tem diálogo, só tem interação de personagem e tem duas cenas de ação só, que é a cena de ação do Glenn e da Maggie lutando contra aquele zumbi na farmácia, e a cena da Andrea e do Shane matando aqueles zumbis naquela vizinhança aleatória, que é uma cena que foi só uma cota do episódio pra ter ação, pra não ficar sem ação. Aquelas duas cenas eram necessárias pra agradar o pessoal que curtia uma açãozinha. Tirando aquilo, não tem ação no episódio e ele é foda do início ao fim. Ele me prende do início ao fim, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a trama, o roteiro, o que tava acontecendo ia além de tiro e zumbi, entendeu? Ia além de cena fodástica com zumbi, entendeu? Cena fodástica com zumbi numa série de zumbi é interessante, mas pontualmente. Tem hora que você precisa parar pra desenvolver personagens e fazer você se engajar com eles, entendeu? Pra mais na frente, você se importar com eles mais ainda e gerar momentos mais fortes ainda, porque você vai se importar com os personagens que você desenvolveu lá atrás com diálogos, entendeu? Com momentos de diálogos, com momentos sem ação. E essa temporada faz isso, cara. É a temporada onde eles param e eles falam, vamos desenvolver essa galera inteirinha. Quando você começa a temporada, a segunda temporada, pela primeira vez, você não sabe bem quem é todo mundo ali, entendeu? Você sabe quem é eles, mas você nem lembra do nome de todo mundo. T-Dog, cara, você lembrava do nome do T-Dog de quando começou a segunda temporada? Não, né? E aí vai desenvolvendo a galera, todo mundo vai sendo desenvolvido com uma profundidade gigantesca. Todo mundo tem ali o seu momento e todos são desenvolvidos de modo que chega na metade da temporada e você se importa com todo mundo. Você quer saber onde todo mundo vai dar, você quer saber sobre cada um deles e todos os personagens você conhece, entendeu? Você conhece eles, você tem uma relação profunda com muitos deles, né? Com todos eles não, porque alguns são desenvolvidos pra você odiar eles. Mas você conhece essa galera, você conhece eles e aí o cenário tá armado pra você ter coisas acontecendo, entendeu? E a primeira metade da temporada é justamente isso, é por isso que a Sofia demorou 7 episódios pra aparecer. 7 não, 6. 6 não, 5. É por isso que ela demorou tanto tempo pra sair daquele celeiro. Eles precisavam desenvolver a aflição desse povo, usar a aflição desse povo, na verdade, pra desenvolver cada personagem no seu tempo, sabe? E isso é tão bonito de ver. Eu gosto tanto de como eles fazem aquilo acontecer. E outra, uma coisa que colabora pra ela ser tão interessante essa temporada é o fato do cenário onde eles se encontram, cara. Eu acho foda demais aquela fazenda, eu acho foda demais a rodovia onde eles ficam no início da temporada, onde o carro estraga e eles ficam por lá. De todas as 8 temporadas de The Walking Dead, essa é a melhor ambientação e vocês sabem muito bem o porquê que eu acho isso, né? Eu gosto muito dessa ambientação onde é mais faroeste, sabe? Muito mais faroeste essa temporada. Eles estão lá, desolados, sem nenhuma civilização por perto e tentando sobreviver e tudo mais. Acontecem problemas maiores do que eles e eles são só sobreviventes. Só eles, umas armas e uns carros ali no meio do mundo de zumbi. E aí eles vão e sobrevivem e são pessoas ainda que não são muito más. E aí que a gente começa a ter essa transição do Rick, por exemplo, que mata 2 pessoas pela primeira vez nessa temporada, num episódio que, meu Deus do céu, é incrível, cara. Aquele episódio onde ele encontra os 2 caras no bar e os 2 vão dialogando naquele diálogo tenso, sabe, cheio de olhares e tudo mais, é incrível, sabe? Aquele episódio é incrível. E o Rick, ele mata 2 pessoas, assim, no supetão, cara, e é muito absurdo. E é onde marca ali a mudança do que era The Walking Dead, sabe? Na primeira temporada a gente tem uma grande introdução de universo e tudo mais. Serve pra você entender um pouquinho do que é The Walking Dead, mas é na segunda que você aprende a se envolver com os personagens e com tudo que é The Walking Dead. Porque The Walking Dead é personagens, não é zumbi.
Não é só o universo apocalíptico. É personagens, e é mais personagem do que zumbi. Zumbi fica em segundo plano em The Walking Dead, por mais que seja uma série pós-apocalíptica. E é na segunda temporada que isso é definido. É definido por diálogo, entendeu? Diálogo, muito texto, muita relação de personagem, muita coisa foda acontecendo e produção, meus jovens, que eu gosto de ver, sabe? Eu gosto de ver como eles fazem aquilo acontecer de uma maneira muito bonita, sabe? Eu gosto da produção dos episódios em si, de como em pequena escala e às vezes em grande escala, como na season finale, que é um dos melhores episódios de todos os tempos. E a gente precisa falar também da Sofia saindo do celeiro, meus jovens. Da Sofia saindo do celeiro, que foi o momento onde eu falei, pronto, eu sou fã dessa série. Porque eu não consegui prever, sabe? Eu não consegui prever. Eu queria saber como é que a Sofia ia aparecer, porque eles iam fechar a trama de algum jeito, né? Ou ela aparecendo viva, ou morta e tudo mais. E eu queria saber como eles iam fazer isso, sabe? Já chegou no momento onde eu tinha quase certeza que ela ia estar morta, mesmo às vezes eu achando que ela poderia até mesmo estar viva por causa de alguns diálogos deles, sabe? Eles faziam de tudo pra fazer com que você não soubesse exatamente se ela estava viva ou morta. E aí, no momento final, eles fazem o que eu menos esperava, entendeu? Eles entregam onde os zumbis estão, mas eles te enganam perfeitamente. Você nem nota que a Sofia poderia estar ali naquele lugar. E ela tá lá dentro do celeiro, mano. Ela tava lá dentro do celeiro o tempo inteiro e ela sai e todo mundo fica chocado. Eu fiquei igualzinho os personagens ficaram no momento onde aquilo aconteceu, entendeu? Eu fiquei chocado, sem chão. E ali, naquele momento, eu sabia que The Walking Dead era a minha série preferida. Até então, ela era só uma série legal, sabe? Comecei a gostar aos poucos de The Walking Dead. Não foi do nada, assim. Eu comecei a gostar aos poucos e aos pouquinhos a série foi me comprando. Até chegar na segunda temporada eu comecei a gostar muito de The Walking Dead. Lá nos primeiros episódios já. Eu fiquei viciado mesmo no primeiro episódio da segunda temporada. Mas eu virei fã mesmo depois do 7º episódio. É incrível, é memorável demais todo aquele clima que eles criam. E eu não torci por nenhuma das comunidades onde o Rick esteve, né? Em nenhum dos abrigos onde o Rick esteve, mais do que eu torci pra fazenda. E perder essa comunidade, perder a fazenda, foi mais difícil pra mim do que perder a prisão, por exemplo, sabe? O acampamento. Foi muito mais difícil, foi muito mais difícil. Eu fiquei assim, eu torcia com força pros personagens conseguirem manter a fazenda, sabe? Quando eles estavam lá lutando com o zumbi no episódio final, eu torcia com força pra isso, porque a temporada inteira vai construindo de uma maneira que nenhuma outra temporada construiu sobre o quão importante é aquele lugar, sabe? O quão porto seguro ele é, sabe? É um lugar bonito e tudo mais. Ele é um lugar acolhedor e tudo mais. Então você, como público, quer muito que esses caras se dê bem, sabe? Você torce muito pra eles e aí quando eles não conseguem, velho, é difícil lidar, sabe? É difícil lidar. E a temporada é isso, cara. A temporada é uma transição do Walking Dead, dos personagens, né? De personagens bonzinhos pra personagens que fazem qualquer coisa pra sobreviver. E é uma transição de série, sabe? É onde a série se estabelece. Não é na primeira temporada que ela se estabelece. Ela se consolida mesmo na segunda. E é foda demais, cara. Eu estou louco só de falar disso aí e eu já quero assistir a segunda temporada, que é, inclusive, a temporada que eu mais gosto de rever. É a temporada que eu mais gosto de reassistir. É a temporada que eu mais reassisto. E a temporada que eu menos enjoo. É muito foda essa temporada. Nossa senhora, nossa. Vai ser difícil eu aguentar até outubro pra rever todas as temporadas. Como vocês sabem, eu vou esperar, eu sempre espero até outubro pra rever, pra não ficar chato, ficar reassistindo demais todas as vezes. Mas é isso, pessoal, esse é o meu top 8 melhores temporadas de Walking Dead e eu quero que você deixe o seu top 8 aí embaixo, cara. Eu lhe convido a deixar exatamente a sua opinião aí embaixo. E pode dizer o porquê de você acha que tal temporada merece tal lugar, sabe? Opiniões são só opiniões, elas merecem ser contestadas. Então se você discorda da minha, simplesmente conteste aí com argumentos e fale por que você acha que tal temporada merecia tal posição e qual que é o seu top 8, sabe? E por que ele é assim. Comente aí embaixo com argumentos e muito respeito com o amiguinho do lado, entendeu? Com respeito. Obrigado por terem assistido até aqui, obrigado por terem deixado o like, porque sei que vocês deixaram o like aí, vocês não deixaram lá, eu sei que vocês deixaram o like aí. Nossa senhora, o like é muito interessante, hein, muito gostoso. Se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, porque aqui nós cobre o Walking Dead com maestria, cara, com maestria, com classe. E eu vejo vocês no próximo vídeo, cara, é isso aí, segue nas redes sociais, nós temos um grupo fechado no Facebook, onde todo mundo pode postar coisas de The Walking Dead e ser feliz. E o que mais, hein? O que mais, hein? A gente é isso que a gente é. A gente é Walking Deads. We are the Walking Dead.